questões que a gente vê de muitos conteúdos na dinâmica escolar, né, de uma produtividade, né? Esse aluno ele tem que ser, a gente fala daquele aluno ideal, né, nota 10. E o que a gente, como psicólogo, né, vai pensar nessa relação, porque às vezes isso demanda muito uma posição de que eu preciso estar produzindo em excesso. Eu queria ver a opinião de você, se isso afeta, influencia nessa dinâmica psíquica, né, de um adoecimento, de uma questão emocional mesmo, né, como a gente, como psicólogo, pode atuar, se implicar nessa questão, né, da produtividade nesse cenário da escola, né? Você falou aí dois dados que são importantíssimos em relação à cultura e à vivência da escola. Por isso que eu falei da interseção com a organizacional. Você entra na escola, você tem que fazer uma análise institucional. Qual a história dessa instituição? É familiar, é uma empresa? Era uma igreja antes? Era uma academia? Qual que é a história dessa instituição? Qual é a cultura? Como é o relacionamento interpessoal entre os funcionários? É uma escola muito afetiva? É uma escola mais postura empresarial, organística, organizacional, né? Tudo isso vai dar uma influência de qual que vai ser o nosso lugar ali. E isso realmente é muito importante. Sobre a questão da pressão para a produtividade, atualmente isso se dá mais para as séries finais, quando a gente fala da aprovação. Terça-feira, inclusive é um time maravilhoso estar falando sobre isso. Terça-feira sai o tal do resultado do SISU, e sim, as escolas, todas elas, inclusive as públicas, não só as particulares, tá? Elas vão ter o interesse de que tenha uma taxa, um aumento de taxa anualmente de aprovação. Lembrando que no caso das públicas tem a questão do repasse de verba. E aí as públicas têm que seguir algumas metas, e aquelas que têm ensino médio, melhores notas no Enem, não necessariamente aprovações, mas melhores notas no Enem passam objetivos institucionais, né? Porque fica um dado estatístico que mostra a melhora do ensino. Então, as particulares e as públicas vão estar se debruçando sobre isso. Quando a gente fala de um excesso de produtividade, a gente tem que sempre estar vendo o contexto. A gente está numa escola em que os meus alunos não trabalham? A gente está numa escola que meus alunos cuidam dos irmãos mais novos, trabalham em casa, tem que ajudar os pais a administrarem seus micronegócios? A gente tem, principalmente aqui no Ceará, a gente tem muita empresa familiar, muito micronegócio familiar. Uma venda de mercearia, uma venda de água, e principalmente com a pandemia, a digitalização do comércio, muitos adolescentes acabaram tendo essa função de atendimento, de gestão de redes sociais, do negócio dos pais. Então, assim, uma coisa é você cobrar produtividade de um jovem que está no contexto em que é possível não fazer nada além de sua vida, de obrigação, que eu estou falando, né? Além de estudar. Outra coisa é um contexto do jovem que tem que complementar a renda da família, senão aquela família vai passar necessidade. Então, o que é essa produtividade? Acho que a gente tem que estar falando de metas realísticas. Se a gente está falando de uma pessoa numa condição que não pode estar só estudando, a gente tem que falar de metas realistas. Não está cobrando a coisa da ordem do impossível, até porque os jovens atualmente, eles têm uma vida muito frenética. A digitalização da infância e da adolescência traz aquela questão de se eu faço uma coisa agora, a recompensa tem que vir agora. Então, a gente está frustrando o tempo todo esses jovens, cria uma situação de não importa o que eu faço, está sempre errado. Então, você ter objetivos muito bem delimitados, objetivos de curto prazo, também os de longo prazo, porque o próprio jovem, o próximo adolescente, já vai ter dificuldade de planejar e sentir recompensa de longo prazo. Ele vai sempre preferir a de curto. Então, as metas de curto prazo, ordenar, conversar, saber da realidade desse jovem, a escola tem que estar sabendo de como é a vida desse jovem em casa, para a gente estar cobrando e planejando essa questão de produtividade. Mas sobre a questão da produtividade ser um gerador de sofrimento, eu acho que quando a gente está nessa vibe de modernidade líquida, né? Essa coisa assim, bem Zygmunt Bauman, a gente sabe que a produtividade está em todos os lugares. Na escola não vai ser diferente. E ela é sim produtora de conteúdo. Produtora de conteúdo não, produtora de sofrimento. Aquelas, ela vai ser produtora de sofrimento, porque a gente vai ter uma adolescência que ela já é permeada pelo vir a ser adulto. Então, eu não sou uma adolescente para me divertir, eu sou uma adolescente para estudar, tirar 1000 da redação e passar no vestibular.
E aí a gente retorna. Será que aprender é só na escola? Será que aprender é só tirar 10? E é muito legal, porque justamente agora na pandemia, que os adolescentes não tiveram tanta interação social, não puderam ir no shopping sozinho pela primeira vez, se perder no terminal Antônio Bezerra pela primeira vez, e ter que se virar, e daí produzir um conhecimento, porque eles não tiveram esse desenvolvimento de habilidades socioemocionais, as escolas agora estão sentindo falta. Elas agora identificam de como que essas habilidades, desenvolver responsabilidade, autonomia, autoconhecimento, posição interpessoal, saber se posicionar em relação aos colegas, de como isso é importante, inclusive, para a vida escolar. Exatamente. Total. É a questão do contexto, né? O contexto em que cada aluno, cada estudante, né? Cada sujeito está inserido, né? Entender esse contexto que ele está inserido, não só impor uma realidade, mas entender qual é a realidade que ele está inserido, entender a dinâmica, como funciona cada sujeito e tentar balancear com essas questões.